Oi, pessoal! Mua! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como de costume, a gente sempre cumprimenta todo mundo. Vou passar para Van, só que antes eu gostaria de lembrá-los de que hoje nós estamos na nossa terceira programação sobre ninguém mais, ninguém menos que Jorge Amado e Luiz Fernando Veríssimo, com a melhor literatura brasileira, a Van já faz o coraçãozinho, com a melhor literatura brasileira possível, ou seja, dois escritores gigantescos, porém diferentes em seus estilos, né? Um é mais dramático e quando ele escreve humor, o seu humor é regionalista, que é o caso de Jorge Amado. E o outro contemporâneo é Luiz Fernando Veríssimo, filho, né, do Érico Veríssimo, que tem um humor mais urbano, aquela coisa mais acirrada, mais modernosa, vivo até hoje, ainda é bastante ácido nas suas considerações, né? Mas é isso daí, eu vou passar para a Van falar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, se não, por favor, me puxem da tomada. É isso aí. Olá, eu espero que todos estejam bem. Nós estamos muito bem e animadas para esse terceiro programa, que está cheio de conteúdo super bacana, super curioso, e nós esperamos que vocês gostem. Agora, vamos passar a palavra para a Bia, e aí a Bia já continua com o nosso, com a nossa programação super esperada. Oi, pessoal. Nossa, Van, desculpa, Bia, mas a Pode Van, falar. ela tá aparecendo aquelas, né? Aquelas roquetes de Hollywood dos anos 60. A gente amou. Adorei. Obrigada. Bom, oi, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que estejam todos quentinhos, porque a gente está congelando, né? Tá um clima frio. Nossa, frio, frio, frio. Então, espero que todo mundo esteja quentinho aí. E a gente vai, então, continuar com a nossa programação, que também tá quentinha, saindo do forno, para todos vocês. Bia, eu posso pegar um gancho com você, já que À você falou do vontade, frio? Mar. Já que você falou do frio, espera que todos estejamos bem quentinhos. De fato, hoje é uma terça-feira, nós estamos gravando, como vocês sabem, não é ao vivo, né? Nós estamos fazendo essa gravação e agora aqui nas nossas cidades nós temos uma média entre 15 e 18 graus. Confere, meninas? Então, e nós estamos fechadas, com meias nos pés, né, casaquinhos dentro de casa, devidamente hidratadas, longe do vento, e mesmo assim estamos com frio. A gente imagina as pessoas que estejam nas ruas agora. Olha, Jundiaí, agora 12 graus. Estou olhando aqui. 12 Olha aí. A Bia está em Campinas e eu em Hortolândia, então nós estamos na região, mas a média é por aí. Você disse bem, Vanessa, 12 graus. Eu acredito que lá na Bia nós tenhamos aqui uns 18, 15 graus, por aí, Bia. 18 graus, mas está um vento, então a sensação é O menor vento ainda. cai, né? Faz a temperatura cair bastante, a sensação térmica, né? Exatamente. Gente, Assim, o né? negócio é a gente agradecer, né? Pelo nosso conforto, graças a Deus, e Exato. orar pelas pessoas que estão em dificuldade, né? Exatamente. Então, eu queria aproveitar aqui o nosso momento e fazer uma campanha muito pessoal. Veja, se você estiver na rua, no carro, enfim, em algum lugar, na fila de um supermercado, e alguém lhe pedir comida, antes de julgar, se coloque no lugar dele. É muito fácil a gente dizer, tá querendo para beber. É bobagem, não está querendo nada. Eu vou dar e ele vai trocar por droga. Antes de julgar, por favor, se coloque no lugar dele. E lembre-se, muitas pessoas, moradores de rua, quando a gente encontra alcoolizado numa noite fria, é porque com 2, 3 reais ele conseguiu comprar um copo de pinga, de cachaça. 2, 3 reais ele não consegue comprar uma marmitex. E ele tem que se manter aquecido, porque senão ele morre por hipotermia.
Então, eu gostaria de lembrar as pessoas aqui que nos assistem que sempre toda ajuda é válida e não cabe a nós julgarmos. Ajude sempre, estenda a sua mão, não custa. A gente não veio ao mundo de enfeite. A gente veio ao mundo para sermos igualmente solidários, uns com os outros. Exatamente. Essa é a voz corrente de nós aqui do Net Cênicas. Vamos lá começar? Eu roubei a palavra da Bia, porque eu sou uma ladrona de primeira. Ai, 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 Bia, estou devolvendo, hein? Não, mas foi necessário. Foi algo muito necessário, né? Mas vamos lá, agora já pedindo para todos ajudarem aí nesse tempo de frio, né? Porque imagina você tá passando frio na rua. Essa é a grande questão. Se imagine no lugar da outra pessoa. É difícil. É frio, 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 frio. Mas vamos esquentar um pouquinho aqui com a nossa programação, né? Vamos lá, começando. Na programação anterior, a Van terminou dizendo ali que ele estava começando a crescer ali na área do jornal, né? O nosso querido Luiz Fernando Veríssimo. Ele começou ali, ganhou, né? Tornou um redator da agência MPM Publicidade, Propaganda, né? E aí a gente vai continuar aqui contando um pouquinho essa crescente dele que começou agora. Então, em 1970, ele se transferiu para o jornal Folha da Manhã, onde ele manteve sua coluna diária até 1975. Então, ele ficou 5 anos aí no jornal Folha da Manhã. Ele escrevia sobre esporte, cinema, literatura, música, gastronomia, política e comportamento. Sempre, lógico, com a ironia dele, né, e as ideias pessoais, além de pequenos, né, contos de humor ali que ilustram seus pontos de vista. Em 1971, ele criou, com um grupo de amigos ali da imprensa e de publicidade porto-alegrense, o seminário alternativo O Pato Macho. Olha que nome estranho, né? Com textos de humor, cartoons, crônicas e entrevistas, e que vai circular durante todo o ano naquela cidade. Já em 73, ele lançou pela editora José Olímpio o seu primeiro livro, O Popular, com o subtítulo Crônicas ou Coisa Parecida. Uma coletânea aí de textos, né, que já eram vinculados na imprensa, o que seria o formato da grande maioria de suas publicações até hoje. O livro de estreia, né, de Veríssimo, ele recebeu elogios do importante crítico literário Wilson Martins, em O Estado de São Paulo. Então, a gente vê aí que aí começou a crescente dele, né? Ele começou a trabalhar num lugar, fazia crônicas em outro, formou um grupo com os amigos, já publicou o primeiro livro, e a partir daí foi crescendo cada vez mais, não é, Má? Exato, Bia. E olha, e ele cresceu tanto, né, que até hoje ele é um dos mais lidos no Brasil. É como eu sempre digo, né? Nós já falamos isso a semana passada e eu vou me repetir aqui. O Paulo Coelho, com a sua magia e mistério e autoajuda, né? Ele conseguiu ser o escritor brasileiro mais lido. Porém, a gente tem que levar em consideração que, assim, o conteúdo dele é bem específico, nada contra, como nós já dissemos, mas não é literatura de qualidade. Há um conteúdo específico, mas não é literatura de qualidade. Nada a ser comparado com um Veríssimo, por exemplo, ou então com um Jorge Amado. Ele não traz um conteúdo histórico, definido, sociológico, com ênfase filosófica. Diferentemente disso, é, assim, um texto jogado ao léu, né? A gente sabe, todos aqueles que já leram, eu tenho certeza que muitos já leram, mas eu às vezes questiono um pouco o fato de que um autor como ele tenha ido parar numa academia brasileira de letras. Né? Eu questiono
questiono bastante, porque nós temos bons autores com contextos literários mais precisos. Porém, né, deixa eu aqui limpar, destilei o veneno, mas, gente, não é veneno, nada contra. Paulo Coelho é um escritor magnífico, sensacional, mas ele não pode ser, né, visto como, puxa, eu leio bastante, eu leio autoajuda, leio Paulo Coelho. Não, fica faltando literatura. Então, assim, se você quer ser um leitor, você tem que consumir literatura. Caso contrário, fica difícil de você se dizer leitor, né? É complicado. É a mesma coisa, a pessoa é analfabeta? Não, ela é alfabetizada. Bom, então ela escreve e lê fluentemente? Não. Ela tem dificuldade para juntar as letras, não sabe quando é S e quando é Z, não sabe quando é P e quando é B. Bom, então, ou ela tem dislexia ou ela é analfabeta. Então, para que você seja considerado um leitor, por favor, considere essa possibilidade. Consuma literatura. E hoje a internet está aí, você baixa muita coisa em PDF. E está sempre com o celular na palma da mão, né? Então, leia, leia e leia. A leitura só faz bem. Vamos lá, então. Meninas, em 75, ele volta ao jornal Zero Hora, de onde ele tinha saído, e permanece até hoje. E passou a escrever semanalmente também no Jornal do Brasil, tornando-se nacionalmente conhecido. Ele publicou, nesse ano de 75, o seu segundo livro de crônicas, A Grande Mulher Nua, e começou a desenhar a série As Cobras, que no mesmo ano já rendeu uma primeira publicação de cartoons. Cartoons, para quem não sabe, são espécies de desenhos com falas, né? Os antigos gibis de crianças, só que os cartoons são mais adultos. Em 79, ele publica o seu quinto livro de crônicas, Ed Morte e Outras Histórias. Ed Morte era um detetive particular brasileiro e ele apronta muita coisa. Fica aí uma dica de leitura gostosa, né, que pode satisfazer aqueles que têm, né, anseio por uma literatura mais satírica. Ed Morte é fantástico. E é o primeiro livro pela editora LPM, com a qual ele trabalharia, depois por mais 20 anos. O título do livro refere-se àquele que viria a ser um dos mais populares personagens de Luiz Fernando Veríssimo. É uma sátira dos policiais imortalizados pela literatura de Raymond Chandler e de Jill Hamlet, e por filmes no ar, interpretados por Humphrey Bogart. Ed Morte é um detetive particular carioca, de língua afiada, coração mole e sem um tostão no bolso, que passou a protagonizar uma tira de quadrinhos desenhada por Miguel Paiva e publicada em centenas de jornais diários. Ele gerou uma série de 5 álbuns de quadrinhos, de 1985 a 1990, e ainda um filme com Paulo Betti, no papel título, ou seja, ele foi o protagonista. É o Paulo Betti mesmo que vocês pensaram. A Van já está até rindo, né? Conhece todos esses atores. Muito já daqui a maravilhoso. Muito né? maravilhoso. Então, Paulo Betti protagonizou o Ed Morte. Fica aí a dica também para a gente procurar e consumir. Só um esclarecimento aqui, quando eu falo, né, que ele busca um pouco aquela aura dos filmes noir. Noir, em francês, é noite, mas é um noite alta, é um noite depois da meia-noite, né? No francês. Noite madrugada. Né? É o noite madrugada, isso, exatamente. Obrigada, Van. É o noite madrugada. E, normalmente, quando a gente fala desse horário, né, a gente quer se referir a esses filmes mais de mistério, de suspense policial, né? De coisas nesse sentido. Então, o Ed Morte, essa personagem do Veríssimo, ela incorpora esse pessoal, né? Esse tipo de policial, esse tipo de detetive, só que ele faz uma adaptação brasileira. Fica aí a dica, é fantástico. E só para fechar a informação, o contrário de noir, não o contrário, mas o que complementa, é o suar.
né? O soir, bonsoir, por exemplo, para o francês, né? É exatamente aquele período que começou a escurecer, né? É o finalzinho da tarde, comecinho da noite, né? Então vai 8, 9, 10 da noite, né? 11 já está terminando, já não é quase, já está chegando no ar, né? Tá? Então é nesse sentido. Uma Quem é transição de agora? uma para Quem outra. é? É a Agora Van, sou eu, a noturna aqui, que eu sou no a ar. Eu notúrnica, gosto da, eu como gosto da diria, noite. Eu gosto da noite, noite. como diria o vampiro brasileiro, né? A personagem do Chico Anísio, né? O notúrnico. Eu sou a notúrnica aqui. Então, vamos lá. Olha, entre 1980 e 81, Veríssimo viveu com a família por 5 meses em Nova York e mais tarde teria, então, né, ele renderia o livro Traçando Nova York. Ele fez baseado nesse tempo que ele ficou lá, né? Primeiro de uma série de 6 livros de viagem, escritos em parceria com o ilustrador Joaquim da Fonseca e publicados pela editora Artes e Ofícios. Ele gosta bastante desse negócio de a escrita acompanhada de desenho, né? Sim, ele entendia que a escrita acompanhada de desenho, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver as biografias dele, né? Pessoas que escreveram sobre ele, sobre a vida dele. Interessante isso. Sim. E ele dizia que os desenhos eles não explicavam o que estava escrito, como no caso de crianças, né? Como a gente brinca, quer que eu desenhe ou você entendeu? Né? Então, não é nesse sentido, mas eles complementavam a ideia, né, que as pessoas adultas faziam daquilo que elas tinham lido. Então, essa complementação é que fez a festa dos cartoons. E só para lembrar, dessa época, nós tínhamos um tabloide, um jornal chamado O Pasquim. O Pasquim era um jornal, um dos mais famosos do período. Só escritores, e ele escreveu muitos anos para o Pasquim, escritores de muito peso publicavam no Pasquim, que apesar de ser altamente satírico, era extremamente intelectual. Então, assim, era muito bem revisado, as piadas eram muito boas, né? E, assim, ele era cheio de desenhos. E esses desenhos, essas ilustrações, remetiam o leitor ao universo que se passava na alma do escritor. Né? Isso, como você disse, né, Mar? Um complemento do que está sendo escrito, né? Para onde aquela escrita te leva, mais ou menos, né? Exatamente, exatamente. E aí, em 81, né, ele lançou o Analista de Bagé, o seu livro ali lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, e que esgotou a sua primeira edição em 2 dias. Olha só que loucura. Tornando-se, então, um fenômeno de vendas em todo o país. O personagem criado, mas não aproveitado, né, para um programa humorístico de televisão com o Jô Soares. É um psicanalista de formação freudiana, né, freudiana, ortodoxa, mas com o sotaque, o linguajar e os costumes típicos da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. Meu Deus, Freud ortodoxo com... Olha que loucura! Olha, leiam, porque é uma coisa divertidíssima. Porque a gente sabe que, por exemplo, na psicanálise, eu acho que a Bia sabe disso melhor do que a gente. Na psicanálise, Bia, o contexto freudiano, ele é muito assim, né? De escuta, de fala, de conversa, né? Ele cria um ambiente de amorosidade, de empatia, para que o psicanalista ele possa interagir com a pessoa que o procurou, certo? Já o analista de Bagé, ele faz exatamente o contrário.
A pessoa chega no consultório, ele olha para a pessoa, tem uma passagem no livro que ele olha para a pessoa, são contos, né? São vários episódios. Ele olha para a pessoa e diz assim, e aquele sotaque gaúcho, né? Que vieste fazer aqui, tchê? A pessoa diz, não, eu vim aqui, doutor, é porque eu tô me sentindo, né, muito mal. Mas que te sentes, tchê? Eu estou sentindo que eu acho que o meu marido está me traindo. Aí ele olha no relógio assim, olha para a pessoa e diz, bem, então se te sentes que teu marido te trai, estás perdendo tempo aqui, já deveria estar atrás dele para saber o que ele está fazendo. Não é aqui que deve estar, e sim atrás de teu marido. Vá, anda-te daqui. Aquele sotaque de gaúcho. Eu fiquei imaginando o Jô Soares. Não. Pois é. Fantástico. Aliás, eu quero deixar aqui meu coração inteiro para o Jô Soares, maravilhoso, comediante que eu amo, o eterno para mim. O eterno, aliás, Jô Soares, né? Eu acho que vale a pena a gente consultar depois, fazer um programa dedicado a ele, porque ele é um escritor também, ele tem muitos livros. Ele é um artista completo, né, Marília? Ele é um escritor, um autor, um ator fantástico. Ator, diretor, roteirista e escritor, dançarino. Com aquele peso todo, ele dançava jazz. Ele é músico. Ele compunha, sabe? Ele é artista total, né? Total. Qualquer coisa que seja arte, ele sai um tanto dele, né? Aliás, uma palavrinha que eu aprendi esses dias, ele é um polímata. O que é isso? É alguém que domina diversos assuntos em contextos diferentes. Ele então, é um cara intelectualíssimo, né? O cara totalmente. Assim, falava 5 idiomas fluentemente. Então, e com aquele jeito generoso dele, né? Um jeito que ele não deixava ninguém ficar numa saia justa. Eu via os programas dele e ele desembaraçava porque, né, a gente perante uma pessoa que a gente é fã, que a gente admira, qualquer um engasga, né, fica nervoso, fica em choque, e ele desembaraçava todo mundo de um jeito tão delicado e gentil, que ele é só amor, né, todo mundo louco de amor por ele. Quem não conheceu, sim, imagina quem conheceu, quem viu de perto, né, porque é um cara sensacional, assim. Fantástico. Merece todo respeito, merece um programa nosso, sem dúvida. Merece, não é? Menina, temos que pensar sobre isso. Vamos fazer. Não é? Bia, vamos lá. Isso mesmo. Bia, de novo, eu roubei a fala. Vanessa e Bia, vocês vão me processar por furto. Não é possível. Nunca. Suas falas são sempre super relevantes. Estão sempre no ponto. Nada como ter amigos. Mas já que a Mar roubou a minha fala, eu vou roubar de volta. Bom, como ela já contou a história do cara, né, que era ali da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina, aquela misturaiada toda, né, eu vou continuar aqui dizendo que a contradição, né, entre a sofisticação da psicanálise e a grossura caricatural do gaúcho da fronteira, que nem a Má falou, né, ela gerou situações, assim, engraçadíssimas. A gente viu a Má fez um trecho aqui pra gente, né? Imaginem o livro, tudo. Aqui foi só um trecho, imaginem o geral. Né? Deve ter sido sensacional. Né? Então, foi aí que o Veríssimo soube explorar, né, com muito talento, em 2 livros de contos. Um de quadrinhos, né, com desenhos de Edgar Vasquez, e uma antologia. Em 1982, ele passou, então, a publicar uma página semanal de humor na revista Veja, que ele manteria até 1989. Já em 83, em seu 10º volume, olha só, de crônicas inéditas, ele lançou um novo personagem, que também faria muito sucesso aí, né? A Velhinha de Taubaté,
que era definida como a única pessoa que ainda acreditava no governo. Né? O ingênuo personagem que dera a seu gato de estimação o nome do porta-voz do presidente general Figueiredo, ela marcava, então, aí a decadência do governo militar brasileiro, que já estava quase completando 20 anos. Mas anos depois, ali em plena democracia, o Veríssimo, então, ele faria reviver aí a velhinha de Taubaté, ironizando, então, a credibilidade dos presidentes civis, especialmente Fernando Collor, né, e Fernando Henrique Cardoso aí. Então, a gente pode ver que, além de tudo isso, ele também mexeu aí com política, né, mas de uma forma engraçada. A gente pode ver a velhinha de Taubaté, é o nome do gato dela, de presidente general, né, Figueiredo. General Figueiredo. Gente, muito cômico. E a política... Olha, quem fez a velhinha de Taubaté, se eu não me engano, acho que foi o Chico Anísio, outro grande humorista. Meu Deus. Ele se sentava num telefone, né? Ele sempre era um monólogo, na verdade. Ele fazia de conta que estava conversando com alguém, né? E aí ele conversava com o presidente, porque era a única criatura que acreditava no presidente. Então, vejam, né? Quando a gente reclama, às vezes, né, das polarizações que nós estamos vivendo aqui, sem entrar em meandros políticos, né? Isso já é muito antigo. Só que naquele tempo, muito antigo, só que naquele tempo nós tínhamos um humor requintado que traduzia toda aquela situação em arte, nas artes do teatro, ou seja, artes cênicas. É verdade. Então, não é? Eu sinto muita falta disso hoje, né? Quando a gente vê essa polarização toda, e eu até entendo que ela seja necessária, porque nós temos aí muitas coisas para vermos, porém, nós não temos mais aquele perfil, né, de alguém que consiga criar personagens para poder decantar os problemas que ocorrem. Né? Hoje a coisa está um pouco mais complicada em todos os sentidos, politicamente falando, né? Assim, exatamente. Van, agora eu roubei, foi você. Não contei de roubar a Bia, roubei você. Estou tomando posse novamente. Então, em toda a década de 80, a minha década, Veríssimo consolidou-se como um fenômeno de popularidade, né, raro entre os escritores brasileiros, até por esse diferencial dele todo que a Marília vem comentando aí já, mantendo colunas semanais em vários jornais e lançando pelo menos um livro por ano. Olha que bacana, né? Sempre na lista dos mais vendidos, além dele escrever para programas de humor da TV Globo, no caso, na época, né? Então, olha como ele trabalhava, né? Olha como ele tinha trabalhos para expor e era bastante procurado, né? Que legal. Em 86, ele morou 6 meses com a família em Roma e cobriu a Copa do Mundo para a revista Playboy. Em 88, sob encomenda da MPM Propaganda, ele escreveu o seu primeiro romance, O Jardim do Diabo. Olha o nome do romance. O Jardim, você pensa o Jardim de Alice, né? O Jardim de Rosinha. Não, meu amor, o Jardim do Diabo. Mas faz todo sentido, porque né, quando a gente... que ele não é adocicadinho, né? Por mais que ele seja doce, ele tem aquela pitadinha. Não é a cereja do bolo, dele é a pimentinha do bolo. Mas, olha, eu posso deixar aqui uma dica, inclusive, de filmes, né? Porque isso tem a ver com esse texto dele. O Jardim do Diabo, essa obra dele tem a ver com um filme que a gente vai deixar aqui para vocês, ouvintes. O Advogado do Diabo. É com o Keanu Reeves. Nossa. Fantástico. Nossa, porque é fantástico. Mostra mostra um diabo, né, que, diferentemente do que a gente imagina, feio, dando medo em todo mundo, não. Ele diabo atraente, sedutor.
Sedutor. Como é que ele aproxima as pessoas? Ele é sedutor. Ele faz com que as pessoas fiquem encantadas por ele. Já vamos dizer quem é o ator. Quem é o diabo? Por favor. Só o Al Pacino, gente. Como é que você não já coisa ama? pouca, né? Pelo amor de Deus. Como é que já não é seduzente, né? Não, como é que você já não ama sem nem ter visto? Coisa pouca, coisa maravilhoso. pouquinha. Não, mas o filme vale muito, muito, muito a pena. É um filme muito relevante, muito bacana. Maravilhoso, super recomendo também. E aí, então, para finalizarmos aqui mais uma dica, para finalizarmos aqui esse pedacinho que eu estava falando, e também deixar mais coisas para o próximo programa, que é para você ficar curioso e ir lá assistir o próximo também. Então, olha, em 89, ele começou a escrever uma página dominical para o jornal O Estado de São Paulo, e ela é mantida até hoje. Muitas coisas dele são mantidas até hoje, né? E para o qual ele criou o grupo de personagens da família Brasil. No mesmo ano, estreou no Rio de Janeiro o seu primeiro texto escrito especialmente para o teatro, Brasileiras e Brasileiros, e ainda recebeu o prêmio Direitos Humanos da OAB. Ai, que maravilhoso! E brasileiros e brasileiras era um bordão que o presidente, nós tivemos um presidente, né? Vocês se lembram? Que usava esse bordão. Quem era? Vocês se lembram? Não recuerdo. Não, eu também não recordo, mas foi alguém que assumiu no lugar de um outro presidente que faleceu. Mas olha como nunca é nada jogado fora, né? Exatamente. Nenhum tema, nenhum texto feito, nada são palavras ao vento, né? Não. Tancredo Neves tinha sido indicado para assumir após o governo militar, então ele seria o primeiro civil depois de anos, né, de generais no poder, mas ele não chega a assumir, ele morre antes. E entra no lugar quem? Aquele que falava brasileiros e brasileiras. Olha! E fugiu o nome agora, né? Mas nós sabemos que ele ficou, inclusive, é um título de música da Simone para o Carnaval dos anos 90. Brasileiros e brasileiras, né? Nossa, eu não vou conseguir lembrar de nada agora também. Que ele se referia. Mas daqui a pouco a gente vai lembrar. E quando a gente lembrar, a gente volta e esclarece os nossos ouvintes. E agora nós vamos finalizar este programa. E deixar o pessoal o quê? Curioso. Louquinho para a próxima semana para assistir a continuação, que ainda tem muito mais curiosidades bacanas. Lembrou? Exatamente. José Sarney. Pronto. Tá aí, Sarney, Brasileiras e Brasileiros. Isso. Então, meus queridos, vamos nos despedindo. Pode continuar, Má. Um beijo para todo mundo. Até o próximo. Esperamos que vocês estejam gostando e esperamos vocês para o próximo programa, que tem muito mais diversão, porque está muito divertido, né? Tem muito mais diversão para vocês. Venham acompanhar com a gente. Um beijo, até mais. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.